Você não está sozinho agora. Não estou falando metaforicamente, não estou falando de uma sensação bonita, estou falando de algo real, bíblico, que está acontecendo ao seu redor neste exato momento. Há seres que a maioria das pessoas não vê, que não fazem barulho, que não se anunciam, mas que estão presentes, ativos, poderosos, incumbidos de uma missão específica: guardar a sua vida. A Bíblia fala sobre eles com uma clareza que muitos ignoram, não como personagens de conto de fadas, mas como agentes reais, obedientes a Deus, enviados com ordens específicas. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34:7. Acampa, não passa, não visita, não aparece de vez em quando. Acampa, como um exército que monta acampamento permanente ao redor da sua vida. Hoje eu vou declarar essa oração sobre você, para ativar ou reafirmar a missão dos anjos que Deus já enviou, para que cada proteção angélica prometida na Bíblia seja declarada sobre a sua vida agora. Fica aqui até o final, porque esta é a oração que o inimigo mais teme que você declare. Comenta: que os anjos do Senhor guardem minha vida. Faz isso agora. Esse ato de fé já está sinalizando algo no mundo espiritual. Curta, se inscreva, comenta. Os anjos me guardam antes de orarmos. Eu preciso te mostrar o que a Bíblia diz sobre os anjos, porque a maioria das pessoas tem uma visão muito pequena deles. Muitos pensam em anjos como figuras decorativas, seres delicados com asas brancas e expressões suaves, bonitos na decoração, inofensivos na vida real. A Bíblia conta uma história muito diferente. Na Bíblia, os anjos são guerreiros. Um único anjo destruiu 185.000 soldados assírios em uma noite. 2 Reis 19:35. Um anjo fechou a boca dos leões para proteger Daniel. Daniel 6:22. Um anjo libertou Pedro da prisão enquanto ele dormia. Atos 12:7. Um anjo guiou Lote para fora antes de Sodoma ser destruída. Gênesis 19. Esses não são seres decorativos. São agentes divinos com poder, com missão, com obediência absoluta a Deus. E a palavra de Deus diz algo extraordinário sobre eles. Não são eles todos espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus 1:14. Enviados para servir. Não para servir aos poderosos, não para servir aos perfeitos, para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Ou seja, você. Os anjos têm uma missão que inclui a sua vida. E hoje vamos declarar essa missão em oração. Versículo por versículo, área por área. Repetes comigo em voz alta: Pai Celestial, eu venho diante de Ti agora com reverência e fé, com a consciência de que Tu és o Senhor dos exércitos, o Deus que comanda hostes angelicais, o Deus cujos anjos obedecem à Tua voz. E eu sou Teu filho, herdeiro da salvação, coberto pelo sangue de Jesus, inscrito no livro da vida, e por isso eu tenho autoridade em nome de Jesus para declarar sobre a minha vida as promessas angélicas da Tua palavra. Senhor, manda os Teus anjos agora. Não peço anjos genéricos, peço os anjos que Tu já designaste para mim, os que receberam ordens específicas do Teu trono para guardar a minha vida, minha família e meus caminhos, que eles tomem posição agora, ao meu redor, ao redor da minha casa, ao redor dos meus filhos, onde quer que estejam, ao redor de cada pessoa que carrego no coração. O Senhor dos exércitos está sendo invocado, e as hostes do céu respondem à voz do seu Senhor. Amém. A convocação foi feita. Os anjos estão em posição. Agora vamos declarar versículo por versículo. Curte. Comenta. Os anjos estão em posição. Ativa o sino. Vamos declarar o versículo central desta oração. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34:7. Acampa. Essa palavra no hebraico original significa estabelecer uma posição militar permanente, não uma passagem, não uma visita, uma posição estabelecida.
Os anjos de Deus têm uma posição estabelecida ao redor da sua vida. Repete comigo: Senhor, eu declaro o Salmo 34:7 sobre a minha vida agora. O anjo do Senhor acampa ao meu redor. Não de vez em quando, não só quando peço. Acampa, posição permanente, missão ativa, guarda constante, ao meu redor. Ao redor da minha vida inteira, ao redor da minha mente. Que nenhum pensamento de destruição acampe onde o anjo acampou. Ao redor do meu corpo, que nenhuma doença avance onde a proteção angélica está presente. Ao redor da minha casa, que nenhum ladrão, nenhum espírito maligno, nenhuma força do mal ultrapasse o acampamento dos anjos. Ao redor dos meus filhos, onde quer que estejam agora, o anjo do Senhor acampa ao redor deles. Ao redor do meu casamento, que o inimigo não consiga entrar onde os anjos têm posição estabelecida. Ao redor do meu trabalho, que o favor angélico preceda cada reunião, cada negociação, cada oportunidade. Ao redor dos meus caminhos, no carro, no transporte, na rua, o anjo do Senhor acampa e os livra, me livra, não apenas guarda, livra. Quando o perigo chegar perto, o anjo do Senhor me livra. Quando a armadilha estiver armada, o anjo do Senhor me livra antes de eu cair. Quando o inimigo preparar a cilada, o anjo do Senhor me livra sem eu nem perceber. Eu temo ao Senhor. E por isso, o anjo do Senhor acampa ao meu redor. Agora, neste momento, sempre. Amém. O acampamento está estabelecido ao redor da sua vida. Agora, o Salmo 91 revela um detalhe extraordinário sobre os anjos. Não é você que convoca os anjos pelo seu esforço. Não é a sua perfeição espiritual que aciona a proteção angélica. É Deus quem dá as ordens. Porque Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não torças o teu pé em alguma pedra. Salmo 91, 11, 12. Ele dará ordens, não vai sugerir, não vai permitir, vai ordenar. O Deus que criou o universo vai dar ordens específicas a respeito de você. Isso não é poesia, é decreto divino. Repetes comigo: Senhor, eu recebo este decreto agora. Tu dás ordens aos teus anjos a meu respeito. Não ordem genérica, ordem específica a meu respeito, com o meu nome, com as minhas circunstâncias, com a minha situação, com a minha necessidade. Os anjos recebem do teu trono. Guardem essa vida, guardem esse filho meu. Não deixem ele cair, não deixem ela ser destruída. Em todos os meus caminhos, não só os caminhos da oração, não só os caminhos da igreja, em todos. No caminho do trabalho, os anjos me guardam. No caminho da escola, os anjos guardam meus filhos. No caminho do hospital, os anjos me guardam. No caminho desconhecido, os anjos me guardam. No caminho de madrugada, os anjos me guardam. Em todos os meus caminhos, sem exceção, eles me sustentam nas suas mãos. Quando o chão some, quando a situação parece que vai me engolir, quando não tenho mais força para segurar, os anjos me sustentam nas suas mãos, para que eu não torça o pé na pedra, para que eu não tropece no obstáculo que o inimigo colocou, para que eu não caia na armadilha preparada para mim. Os anjos de Deus têm ordens sobre a minha vida, e essas ordens são: guardem-no em todos os caminhos. Eu recebo essa proteção agora, em nome de Jesus. Amém. Deus está dando ordens agora mesmo, a respeito da sua vida. Os anjos estão ouvindo. Agora vamos declarar a proteção angélica especificamente sobre a sua família. Porque a maioria dos pais e mães que assiste este vídeo não tem medo por si mesmos, tem medo pelos filhos. Tem medo do mundo que eles estão crescendo, do tráfico na esquina, das influências nas redes sociais, do bullying na escola, das decisões erradas que podem tomar. A Bíblia tem uma palavra específica para esse medo. Guardai-vos de desprezar um destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai Celestial.
Mateus 18:10. Os seus anjos, os anjos específicos das crianças, que têm acesso contínuo ao trono de Deus, para interceder e para proteger. Cada filho seu tem anjos específicos designados por Deus. E hoje vamos declarar a missão desses anjos. Repete comigo: Senhor, eu declaro proteção angélica sobre os meus filhos agora. Cada filho que eu tenho, biológico, adotivo, de coração, tem anjos designados por Deus. Senhor, manda os anjos dos meus filhos agora, que acampem ao redor deles onde quer que estejam. Na escola, que os anjos os guardem. No trabalho, que os anjos os guardem. Na rua, no carro, no transporte público, os anjos os guardam. De madrugada no quarto, que os anjos os guardem. Das influências que tentam destruir o caráter deles, os anjos criam barreira. Das amizades erradas que tentam entrar, os anjos fecham a porta. De todo acidente que o inimigo tentou planejar, os anjos desviam. E os filhos que se afastaram, os que estão em caminhos que me preocupam, os que eu não consigo alcançar com as minhas palavras, que os anjos os alcancem. Onde eu não posso ir, os anjos vão. Onde a minha voz não chega, a voz de Deus chega. Senhor, eu declaro proteção angélica sobre o meu cônjuge. Onde quer que ele ou ela esteja agora, os anjos do Senhor acampam. Que o inimigo não consiga plantar divisão onde os anjos têm posição estabelecida. Eu declaro proteção angélica sobre os meus pais, sobre cada familiar que carrego no coração. Os anjos do Senhor guardam cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Você acabou de colocar os seus filhos nas mãos dos anjos de Deus. E as mãos dos anjos de Deus são as mais seguras do universo. Comenta: os anjos guardam meus filhos. Curte. Compartilha com quem tem filhos. Agora vamos declarar a proteção angélica sobre 2 lugares muito específicos: a sua casa e o seu sono. Porque a maioria dos ataques espirituais acontece nestes 2 lugares. A casa é o território mais importante que você tem. É onde a sua família está. É onde a sua vulnerabilidade é maior. E o sono é o momento em que a guarda baixa, em que o espírito fica mais exposto, em que o inimigo tenta agir no escuro. Mas a palavra de Deus tem uma resposta para isso. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormirá. Eis que não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. Salmo 121, 3, 4. O guarda de Israel não dorme. Enquanto você dorme, ele está acordado. Enquanto você descansa, ele está guardando. Os seus anjos não precisam de sono. Eles guardam em turnos que nunca terminam. Repetes comigo com autoridade: Senhor, eu consagro a minha casa a Ti agora. Esta casa está consagrada ao Senhor. Este endereço está registrado no céu como propriedade de Deus. Que os anjos do Senhor guardem cada entrada desta casa. A porta da frente, os anjos guardam. A porta dos fundos, os anjos guardam. As janelas, os anjos guardam. O telhado, os anjos guardam. Cada cômodo, os anjos guardam. Nenhum espírito imundo tem autorização de entrar nesta casa. Nenhuma influência maligna atravessa a guarda angélica estabelecida. Nenhuma maldição falada contra este lar aterrissa aqui, porque os anjos do Senhor têm posição em derredor desta casa. E sobre o meu sono, Senhor, eu declaro: o guarda de Israel não dorme. Enquanto eu dormir esta noite, os anjos estão acordados, guardando cada hora do meu descanso, guardando cada sonho que Deus quer dar, bloqueando cada pesadelo que o inimigo quer enviar. Eu repreendo o terror noturno. Em nome de Jesus, saia. Eu repreendo toda a opressão de madrugada. Em nome de Jesus, saia. Eu repreendo todo espírito que me desperta com angústia. Saia. Os anjos do Senhor guardam o meu sono. Esta noite eu vou deitar e dormir em paz, porque Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Em paz me deitarei
e logo dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Salmo 4:8. Em paz me deitarei e logo dormirei, não com ansiedade, não com medo, não com o coração acelerado, mas em paz, porque os anjos guardam e Deus não dorme, em nome de Jesus. Amém. Sua casa está protegida. O seu sono desta noite está guardado pelos anjos. Comenta: os anjos guardam minha casa e meu sono. Curte, compartilha. O anjo do Senhor acampa. Os anjos têm ordens. Os anjos guardam a casa e o sono. Agora vamos convocá-los para a guerra, porque há ataques em andamento contra a sua vida. Há planos do inimigo que precisam ser destruídos agora. E os anjos de Deus são agentes de guerra que estão esperando a declaração. E disse: não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os seus olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em derredor de Eliseu. Dos Reis 6:16-17. O monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. O exército angélico já estava lá. O servo não via, mas o exército estava presente. O exército angélico já está ao redor da sua vida. Seus olhos podem não ver, mas a fé enxerga o que os olhos físicos não alcançam. Repetes comigo com autoridade máxima: em nome de Jesus, eu convoco as hostes angelicais sobre a minha vida agora. Miguel, o arcanjo, que guerreou contra o príncipe das trevas, que defendeu o povo de Deus contra os poderes do mal, que o exército que está com o Senhor dos Exércitos avance agora. Eu declaro guerra espiritual contra todo principado que governa o escuro sobre a minha vida, destruído. Toda potestade que opera contra a minha família, destruída. Todo príncipe das trevas que retém respostas de oração, derrubado. Toda fortaleza espiritual erguida contra o meu futuro, demolida. Eu declaro que os anjos de Deus abrem o caminho agora. O caminho para a minha cura, aberto. O caminho para a minha provisão, aberto. O caminho para a restauração do meu casamento, aberto. O caminho para os meus filhos voltarem, aberto. O caminho para o meu sonho se realizar, aberto. Os que estão com o Senhor são mais do que os inimigos visíveis, mais do que os ataques espirituais, mais do que qualquer força que se levante contra mim. O exército angélico está de pé, a batalha está vencida, porque o Senhor dos Exércitos é o meu Deus. Em nome de Jesus, amém. O exército do céu entrou em ação. A batalha está vencida a seu favor. Antes de encerrar, eu quero fazer uma coisa diferente. Não quero só declarar sobre os anjos, quero agradecer ao Deus que os envia, porque os anjos não são o ponto final. Deus é o ponto final. Os anjos são sua expressão de cuidado sobre a nossa vida. São a evidência de que Ele não nos deixa sozinhos em nenhum momento. Bendizei ao Senhor, vós, seus anjos, poderosos em força, que executais as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, ministros seus que fazeis a sua vontade. Salmo 103, 20, 21. Repetes comigo com gratidão e adoração: Senhor, eu te adoro, não apenas pelo que os teus anjos fazem por mim, mas pelo que tu és, o Deus que não me deixa sozinho, o Deus que providencia proteção que eu não vejo, o Deus que cuida de mim inclusive quando não estou orando. Obrigado, Senhor, pelos anjos que acampam ao meu redor, pelos que guardaram minha vida sem que eu soubesse, pelos que desviaram o acidente que eu nunca vi, pelos que fecharam a porta ao mal que estava chegando, pelos que sustentaram minha família em momentos que eu não sabia que estava em perigo. Obrigado por cada guarda invisível, por cada missão cumprida em silêncio,
por cada oração que foi interceptada pelo mal e respondida pelo cuidado de Deus. Eu não estou sozinho. Nunca estive. Nem nos momentos mais escuros, nem nas madrugadas mais longas, nem nas situações mais assustadoras. O Senhor dos Exércitos estava comigo, seus anjos estavam ao meu redor e estão agora. Toda a honra e toda a glória é tua, Senhor. A proteção é tua, a vitória é tua, a guarda é tua. Eu sou apenas o filho que tu nunca abandonastes. Amém. Isso é real. A proteção angélica sobre a sua vida é real. O Deus que envia os anjos é real. E Ele te ama de um amor que nunca falha. Comenta: obrigado, Senhor, pelos anjos que me guardam. Curte, se inscreve. Este é o último vídeo desta série. 5 orações declaradas sobre a sua vida. 5 encontros com a palavra de Deus. 5 momentos de cobertura espiritual sobre cada área que precisava de Deus. E agora, para encerrar, eu quero abençoar você com a bênção mais completa que existe. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha graça de ti. O Senhor volte o seu rosto para ti e te dê a paz. Números 6, 24, 26. Que o Senhor te abençoe, em saúde, em família, em finanças, em sonhos, em futuro, em cada área que foi declarada nestas 5 orações, e que o Senhor te guarde, com os seus anjos, com o acampamento estabelecido, com as hostes angelicais em posição, que o inimigo não consiga roubar o que foi declarado sobre você. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que a tua face, Senhor, seja a primeira coisa que essa pessoa busca cada manhã. Que a tua presença seja o lar permanente desta vida. E que o Senhor te dê a paz que excede todo o entendimento, a paz que guarda coração e mente em Cristo Jesus. A paz que não depende das circunstâncias, a paz que fica mesmo no vale, mesmo na batalha, mesmo no escuro. Que os anjos do Senhor te guardem em todos os teus caminhos, todos os dias da tua vida, até que o pastor te chame pelo nome e te diga: bem-vindo para casa. Em nome de Jesus, amém. Os anjos te guardam, o Senhor te abençoa e Ele é fiel. Você ficou até o final, não só deste vídeo, mas de toda a série. 5 orações declaradas sobre a sua vida, 5 coberturas espirituais ativadas, 5 encontros reais com a presença de Deus. Isso não foi coincidência. Você foi guiado aqui. Antes de encerrar, 3 pedidos. Pedido 1, curta este vídeo. Um clique no joinha pode fazer esta oração chegar a alguém que está sem proteção espiritual, sem saber que os anjos de Deus estão disponíveis para guardar a vida dele também. Pedido 2. Comenta aqui embaixo. Escreve: os anjos do Senhor me guardam, ou qualquer palavra que ficou no coração desta série de orações. Seu comentário vai edificar cada pessoa que chegar aqui depois de você. Pedido 3. Se inscreve e ativa o sino. Toda semana tem oração assim aqui, baseada na palavra, em voz alta, cobrindo cada área da sua vida. E para quem quer continuar com esta proteção espiritual declarada todos os dias, com orações específicas, bíblicas, poderosas, para cada tipo de ataque e cada tipo de necessidade, eu preparei o seu arsenal espiritual completo. As 21 orações fortes para quebrar ataques espirituais. São 21 orações organizadas para usar todos os dias. Oração para o anjo do Senhor guardar você e sua família. Oração contra ataques noturnos e opressão espiritual de madrugada. Oração de proteção sobre a casa e cada membro da família. Oração para quebrar maldições e ataques espirituais diretos. Oração para a restauração de casamentos e relacionamentos. Oração para cura e restauração da saúde. Oração para provisão financeira e abertura de portas. Oração para direção divina e decisões importantes. São as orações que eu mesmo uso,
que já transformaram centenas de vidas e que agora estão disponíveis para você, com acesso imediato. Baixe agora as 21 orações fortes para quebrar ataques espirituais. O link está na descrição e no comentário fixado. Clica agora. Os anjos guardam, e a oração ativa essa guarda. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Você não está sozinho, nunca esteve e nunca estará. Um abraço do fundo do coração. Obrigado por ter ficado em todos os 5 vídeos desta série. Deus é fiel e os anjos dele também.